Olá, turminha linda! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Passaram bem? Deu uma esfriada, né? Pra gente se agasalhar e ficar quentinho em casa, não é mesmo? Muito bom isso! A aula de hoje, a tia Rê veio conversar com vocês e falar que a página 139 nós não vamos fazer. Tudo bem? Nós não vamos fazer a página 139, 140 e 141. Por quê? Porque essas atividades teríamos que realizar na sala. E como não dá para realizarmos na sala, então a tia Rê vai fazer essa atividade quando a gente voltar para a escola. Tudo bem? E olha só, essa atividade que iríamos fazer na sala se chama medir com o corpo. Nós já conversamos bastante, né, sobre medir a estatura, a altura de vocês. E aprendemos que para medir a altura, a estatura, precisamos de uma trena ou uma fita métrica, não é mesmo? Mas também podemos medir alguns objetos com a régua. Então, já aprendemos um pouquinho disso na nossa aula anterior, nossa aula que já passou. Mas a tia Rê veio também falar um pouquinho para vocês que antigamente essas medidas eram bem diferentes. Não existia trena, não existia fita métrica e também não existia régua. Olha só o que a tia Rê vai ler na página 139, um pedacinho para vocês. Nem sempre foi assim, nem sempre a gente usava esses objetos que a tia Rê acabou de falar, a régua, a fita métrica e a trena, né? Por volta de 1790, aproximadamente 230 anos, olha lá atrás quantos anos. As pessoas usavam o próprio corpo como instrumento de medidas. E vocês sabem o que antigamente eles usavam para medir os objetos, ou medir as coisas? Não, né? Pois então, não tinha como pular essa aula, né? Nós não vamos fazer as atividades, mas a tia Rê veio explicar um pouquinho para não ficar em branco, tá? Antigamente usavam-se o palmo, mediam as coisas, né? Algumas coisas e os objetos com o palmo, tá? Com a palma da mão, com o polegar, que era em polegadas, e também com passos, com os pés, com o pé. Então, como antigamente não tinha esses objetos para medir, né? Não tinha trena, fita métrica e a régua, então antigamente eles usavam as partes do corpo, né? Por isso que aqui no nosso caderno está falando assim, ó, medir com o corpo. Então, na nossa atividade, teríamos que andar pela sala e trabalhar quantos passos, a gente ia fazer muitas brincadeiras, iríamos medir a carteira, o caderno, alguns objetos dentro da nossa sala. Mas como não dá, então a tia Rê só veio dar uma leve explicação sobre isso. E antigamente, sabe como eles faziam? Tia Rê era bem difícil. Era mesmo antigamente saber como medir através do palmo, do polegar e dos pés. Se todas as pessoas têm alturas e estaturas diferentes. Então, para não ter briga, antigamente, o que eles faziam? Eles usavam uma única medida. Sabe de quem era? Do rei. Antigamente, eles usavam a medida da mão, do rei, do polegar e dos pés, porque cada um tinha uma altura, um tamanho de mão, de polegar, de pé. Então isso ia dar muita confusão, muita briga. Então, o rei decretou que tudo que fosse medir
seria pelo corpo dele. Até com o passar do tempo, com o passar dos anos, inventaram-se então o quê? A régua, a trena e a fita métrica. Tudo bem? Então, a tia Rê veio só dar uma leve explicação para não ficarmos em branco. E quando voltarmos, a gente realiza essa atividade. Mas se vocês quiserem, podem tentar medir aí na casa de vocês, tá? Com o palmo, polegadas, com o polegar e com os pés em passadas, né? Em passo. Aí na casa de vocês, tentem medir, né? Quantos passos levam até chegar à cozinha, ou quantos passos tem a sala, o quarto de vocês. De repente, com a mãozinha, vocês podem medir o sofá, quantos palmos tem o sofá, tudo bem? E aí, a gente conversa depois lá na nossa aula online, tudo bem? Então, a tia Rê veio aqui hoje dar uma leve explicação rapidinha sobre isso para vocês entenderem um pouquinho, não ficar em branco, porque mais para frente lá no caderno tem atividade, tá? Que teremos que responder. Então, para não ficar em branco essa aula, a tia Rê explicou e depois a gente coloca em prática lá na escola. Agora, se demorarmos muito para voltarmos, a tia Rê vai pensar no jeitinho bem legal de realizar essa atividade com vocês. Tudo bem? Então, um beijo e até a nossa próxima aula. Espero que a gente tenha uma semana linda, tá? Um beijo e um forte abraço no coração de vocês.